Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nosso convidado de hoje é uma figura ilustríssima, Coronel PM Ari Santos. Ari Jorge Santos. Coronel Santos, como assim é chamado, né? É nome de guerra. Tem doutorado em segurança pública, é professor, instrutor. Sinceramente, doutor Rian, eu fui verificar o currículo. São tantas páginas que eu fiquei até assim, eu acho que vamos ter que fazer uns 3 programas. Olha, aqui a gente mata cobra e mostra o pau. Aqui, ó. Olha o currículo do Coronel Santos aqui. 6 páginas. É um podcast só pra falar do currículo dele. Então a gente vai ter que otimizar, né? Vamos otimizar. Vamos otimizar porque, ó, aqui, ó, galera, muita coisa, muito assunto, muito conteúdo. Coronel Santos, muito obrigado por sua disponibilidade, pelo seu tempo, por estar aqui presente para conversar conosco no Pendura Podcast. Meus caros, assistência, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar a doutora Thalita, sobretudo, chamo a doutora sempre. Obrigada! Também cumprimentar meu caríssimo doutor Rian, que me concedeu, me conferiu um presente, um dos presentes que mais gosto, um livro, né, porque livro, realmente, o livro é capaz de modificar comportamentos quando uma leitura, né, é feita de maneira franca, sincera e de coração aberto. Né? E tenho muito prazer de estar aqui para a gente falar um pouquinho hoje, né, conversar sobre matérias afetas ao nosso mundo. Isso mesmo. Coronel Santos, prefere que chame de Coronel Santos, de Ari Jorge? Como você prefere que a gente fale? Olha, Ari. Eu sou suspeita a falar que eu já estou acostumada, né, a tratar de Coronel Santos, acho que agora todo mundo aqui. Famoso Ari. O nome Ari é uma lembrança muito, muito intensa, porque é o nome do meu pai, né? Assim, uma pessoa que eu tenho um débito ainda muito intenso, porque se a possibilidade de eu estar aqui hoje, né, lá diante dos senhores, é porque ele investiu muito, muito para que eu fizesse isso, muito. A gente percebe pelo tamanho do Tamanho do seu Ari, do Coronel Ari Jorge. Ari, nosso amigo, estamos muito felizes em recebê-lo. Mas todos conhecem o Coronel. Hoje o senhor é Coronel. Mas como foi sua trajetória para chegar um dia a ser Coronel? O senhor foi do teu pai? Contribuiu muito? Sim. Sempre foi a educação pública, privada? Sempre falou, meu filho tem que estudar? Ele te deu norte ou você seguiu o seu caminho? Como é que foi sua trajetória para chegar um dia Coronel Full, né? O último. É Coronel PM, né? Essa história, né, ela começa lá nos anos 70, né, quando a minha finada mãe, ela tinha um desejo, né, muito intenso para que eu fosse para a Academia Militar das Agulhas Negras. Mas eu era um menino ainda, não tinha a menor dimensão, porque nós tínhamos um vizinho, que hoje é coronel reformado. Só coronel. Ele é o coronel reformado hoje, e ele era das Agulhas Negras, né, aluno de lá. Mas eu confesso que depois eu sempre fui um pouco preguiçoso, sobretudo ao saber que a Academia Militar das Agulhas Negras ficava em Resende, em uma distância muito intensa da minha casa. E assim, eu tenho parentes policiais militares na minha família, muitos, e meus olhos brilhavam quando eu vi o meu tio, né, era cabo à época, com um uniforme azul, bem fardado, e com um revólver 38, 6 polegadas de madrepela. E me dizia, esse menino me olha, eu sei que ele vai ser polícia. A minha mãe dizia, não, ele não vai ser. Mas enfim, dentro dessa história, meu pai queria muito que eu fosse para a UERJ. Então eu realizei o sonho dele. Só que no dia que eu fui fazer a matrícula, teve uma greve. Caramba. E, ao mesmo tempo, eu havia passado para a UERJ e para a Academia da Polícia Militar. À época, né, o nome era Escola de Formação de Oficiais. Isso em que ano, mais ou menos? 1990, foi o vestibular de 89. Opa!
Então foi para o UERJ, o vestibular. o UERJ, PUC e o Sejam Rio. Hoje em dia é como? Hoje em dia é... Hoje, o concurso se faz com nível superior. Aquela época, o concurso era com nível médio, né, e nós entrávamos pelo vestibular Sejam Rio. Havia opção, né, própria para a Escola de Formação de Oficiais de Polícia Militar. É uma graduação, ela é equiparada quando você fazia o vestibular, né? A Escola de Oficiais da Polícia Militar, ou você cursar, de fato, a UERJ, né? Ela é uma graduação. Sim, havia um parecer do Ministério, do então Ministério da Educação de época, equiparando o curso de formação de oficiais a nível superior. Hoje, esse debate hoje está desidratado, porque o aluno hoje, ele já entra com um nível superior. Então, a proposta Deu uma perda de objeto. E a ideia hoje, nós conferimos ao aluno cursos mais, eu não digo agressivos, que ele possa ter uma proposta maior, como pós-graduação e mestrado. É uma ideia muito forte que transita na corporação, temos processos já tramitando com isto. Mas eu volto ainda ao ano de 89, quando eu não sabia o que fazer, porque simplesmente eu estava na fila, né, para fazer a inscrição da UERJ, de engenharia. Eu sempre gostei muito de matemática e física. E eu pensei assim, olha, hoje é o dia, no dia da inscrição da UERJ, era o mesmo dia dos exames na academia. Então eu abri mão para ir para a UERJ. Só que o destino é uma coisa que... Está guardada. Eu encontrei justamente um colega de turma que olhou para mim, me conheceu e disse assim, e aí, o que a gente faz? Vamos para lá? Eu podia tranquilamente ter respondido não. Mas o destino que eu respondesse sim. Não me arrependo nem um pouco. Acho que seria um péssimo engenheiro. Acho que seria um péssimo engenheiro. Acho que iria... Ainda insistir durante o primeiro ano em fazer algumas matérias, né? Tentei conciliar, né? Eu fazia matérias sextas-feiras, mas eu dormia mais na aula do que conseguia assistir alguma coisa. Mas aí eu realmente firmei a hipótese de ser aluno da Escola de Formação de Oficiais e de realmente abraçar a profissão. Uma profissão que é sem igual, não existe profissão como a nossa e não existe entrega como a nossa. Nós entregamos a vida pelo povo. E a gente aplaude porque a gente reconhece isso, essa questão de não só, a gente trata muito com servidores públicos, né? Sim. E às vezes, numa das nossas conversas com outros advogados, eles esquecem que todos são servidores públicos. Os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, acima de tudo, os seres humanos e tudo, são servidores públicos, estão a servir o público, merecem todo o respeito, todo o nosso respeito, todo o nosso aplauso. E assim a gente segue. E aonde virou uma chavinha para... na verdade, eu quero dar instrução, quero ser professor. Você já sempre teve esse viés de ser professor ou não? Teve alguma coisa aconteceu nessa trajetória para decidir ir para o lado da educação também, vamos dizer assim, né? De instrução. Durante o curso de formação de oficiais, você é apresentado uma série de estímulos. E houve um professor, nosso está vivo até hoje, está dando aula no curso de formação de oficiais, e a matéria é a metodologia do ensino. E ele pediu para que nós, né, num trabalho que valia a nota, para que nós apresentássemos uma hipótese de instrução. Então, o que a gente fez? A gente gravou, né? É difícil à época, né? Meios para você ter uma câmera. A tecnologia de época não é assim muito disponível. Nós gravamos uma ocorrência policial, nós mesmos, alunos, fazendo uma ocorrência policial certa e uma ocorrência errada. A gente tirou uma nota muito boa. Ele disse que nós, assim, a gente estava no caminho, né, e que o oficial seria instrutor para sempre. E quando a gente ouve isso na academia,
não é que você vai ser instrutor para sempre do ponto de vista do ensino. Você vai ter que mudar o comportamento de muita gente para o resto da sua vida profissional. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que você ser instrutor é apenas você figurar em sala de aula. Não. Tem a resenha também, que é o momento que eu mais gosto. A resenha. Né? A resenha. Vem resenhar no Pendura Podcast. A resenha. O que é a resenha? É aquele momento fora de estrada, onde você conversa com as pessoas de maneira assim, muito propositiva, você começa a alinhar comportamento, você começa a desenvolver hipótese, você começa a alinhar uma coisa que a gente tem muito pródiga, né? O protocolo. Protocolo e algoritmo. O último curso que fiz fui na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eles têm uma organização muito intensa com a questão do protocolo. Por vezes, é óbvio, a gente tem que sair da caixinha um pouquinho. Sim. Né? Porque, perceba, caro Rian, cara doutora Thalita, o convívio social, ele não é um algoritmo. Não. As pessoas não são algoritmos, as pessoas não são protocolos. Elas vivem, elas se deprimem, elas ficam felizes e cada comportamento desse tem uma intensidade. E vai caber ao policial, lógico, observando o protocolo, ver como é que ele vai reagir diante daquele estímulo. Exato. Teve um caso recente de um policial que viralizou. Eu conheço esse policial, trabalhei com ele. De uma pessoa que estava desesperada, ele sentou para conversar com uma senhora que estava desesperada no mercado, precisando de levar mantimentos, não tinha dinheiro. E o policial sentou para conversar com essa senhora para prestar um auxílio psicológico. E tiraram foto dele sentado no chão, conversando com ela. Produção, vamos trazer meu amigo. Eu chamo ele de Juninho, porque eu conheço ele desde criança. Uhum. Cara, mas a vivência dele, se a gente pegar a história, a mãe dele, né, ele foi criado pela avó, faxineira, deu duro, trabalhou em casa de família, trabalhou muito. E aí ele tomou uma atitude maravilhosa, ele viralizou muito. Acho que até o presidente Bolsonaro republicou essas assim, questões, que ele simplesmente saiu da caixinha, atendeu uma senhora necessitada no momento de pandemia, sentou para conversar e ajudar, fazer uma compra. Então, como o senhor falou, isso é uma quebra de protocolo que foi um policial que fez e que viralizou. As pessoas aplaudiram de pé. Realmente foi um momento bem bacana ali dessa situação. Tem um professor, Antônio Gomes de Souza, ele tem um livro sobre polícia e direito, o Estado de Direito. Numa das passagens ele diz que a atividade de polícia é uma atividade multifária. Ou seja, você se localiza num cenário onde você tem que desenvolver, personagens intensos e distintos. Não estou dizendo que você tenha que mudar de cor como um camaleão diante de um perigo. Não, não é isso. É que o estímulo social vai te levar a um comportamento que, óbvio, né, a gente respeita muito protocolos da corporação, principalmente de uso gradiente de força. Uhum. Esse uso gradiente de força da atividade de polícia, tá, ele é muito praticado e, sobretudo, treinado nas escolas de formação. Eu não digo só na escola de formação, das escolas de formação do Rio de Janeiro. Eu conheço muitas academias pelo Brasil. A Polícia Militar do Rio de Janeiro me deu a chance de viajar muito e nós vemos protocolos muito bem desenvolvidos acerca de gradiente de força, né, e a leitura de cenário. O policial militar, ele quando chega num ambiente, sobretudo conturbado e tumultuado, ele tem que fazer aquelas pessoas voltar à razão, sobretudo.
para depois poder entender a ocorrência na sua origem e, sobretudo, não transformar, né, um desentendimento em direito penal. Isso é o mais importante. A gente aprende, né, que o direito penal é a última ratio, né? E deve ser. Exatamente. Você falando agora sobre as outras polícias militares, né, de outros estados, tem muita diferença na parte da instrução de cursos e tudo, ou tem o mesmo viés, o mesmo tipo de... Claro que de região para região a gente modifica completamente, principalmente aqui no Brasil e tudo mais, mas tem esse viés que vocês que participam, às vezes, de outras instruções de outros estados, ou policiais de lá que vêm para o Rio de Janeiro, como é que lida com essa diferença de região? Tem o mesmo viés ou não tem? Como é que... A Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela elegeu uma matriz curricular nacional. Ah, interessante. Então, você tem um protocolo, você tem um algoritmo base para todos os estados. É óbvio que, por exemplo, quando você, né, e eu interagi muito com um policial no meu último curso do Amapá, né, e aqui vai uma regionalidade muito intensa, né, alguns frutos consumidos no Amapá você tem que dormir após o consumo desses frutos. É mesmo? É. Você come e... agora tem que fazer... Exatamente. Né? Gente. A cultura tem muito na Argentina. Isso. No Sul, por exemplo, né, eu visitei a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, né, e de antemão peço desculpas aos brigadianos, à Brigada Militar, e é muito comum lá a gente dividir o chimarrão, Então, você vê que o caldo de cultura do Brasil, um país continental, é um caldo de cultura muito próprio. E a polícia também atua em cultura. Sim. Você tem cenários, né, mais ao Equador e mais ao Sul. E esses cenários, né, de temperatura também importam no comportamento das pessoas. Mas é óbvio, a polícia tem que ter um comportamento base para a atuação com o cidadão. Nós temos isso, né? mas, lógico, né, cada estado ele tem a sua regionalidade. Por exemplo, em Pernambuco, há divisões da polícia, não divisões do ponto de vista militar, né, mas sim compartimentações que atuam em polígonos, né, ligados à droga, e que as pessoas são formadas e especializadas para o combate naquele cenário, que é um cenário completamente distinto do nosso. Sim. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, cada um com seu caldo de cultura, assim. Mas, pegando esse gancho, talvez Rio de Janeiro, São Paulo sejam os lugares de uma violência mais... que passa mais no noticiário, porque tem várias violências, o Nordeste é violento, enfim, interior, o Norte, mais de mídia. Rio e São Paulo, tudo que acontece vai para a mídia. E outros locais do Brasil não vão. Ser policial no Rio de Janeiro é mais perigoso do que em outros estados. Existe o pessoal, porque a polícia é a que mais mata, mas o pessoal também fala que também é a que mais morre, né? Tem essa máxima. Então, ser especificamente Rio de Janeiro é mais perigoso, ou você tem uma estatística sobre isso, ou todos os locais, todo dia o policial sai, não sabe se volta? É uma realidade Brasil ou mais específica de Rio, São Paulo, grandes cidades? Eu prefiro, nesse ponto, falar sobre a entrega de polícia. E quando eu digo polícia, eu não digo não só a polícia militar, eu digo a polícia, as polícias de investigação, polícia civil, polícia federal. Também falo da polícia penal, hoje dirigida, né, por diagrama constitucional, né? Os então agentes penitenciários, hoje também com uma tarefa de polícia muito intensa. Sim.
Alguns estados da federação, caro Rian, eles têm índices e indicadores comportamentais distintos. Se a gente recobrar a história, né, o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar escolhido por Dom João para trazer a família real. É óbvio que de uma hora para outra, o Rio de Janeiro, ele de uma colônia, se tornou a capital de um império. Correto. Essa mudança, perceba, essa mudança, ela foi uma mudança abrupta. Nós ainda não estávamos, digamos, preparados para esse movimento histórico tão intenso. Então, quando você tem isso, você não tem um diálogo muito intenso com as pessoas. Ainda no Brasil Reino, ainda figurava, né, uma espécie de escravidão. Né? Uhum. Digo espécie porque a escravidão ela tem múltiplas espécies, né? Múltiplas espécies. E quando você tem esse cenário, e aí você trata, e uma das primeiras corporações policiais do Brasil, e aí respeito os nossos colegas de Minas Gerais e da Bahia, foi a Corporação do Rio de Janeiro. Imagina você ter que fazer um trabalho de polícia, e, por favor, voltemos à época. Era um trabalho de polícia muito mais de proteção da coroa do que uma entrega de segurança pública para o povo, como fazemos hoje. Correto. E, ao mesmo tempo, você, nos anos oitocentistas, você tem em 1831, e se tiver meus irmãos paulistas, por favor, se errei, devo ser penalizado pelos senhores. Vai perder ponto na prova do Enem. Exatamente. Aula de história aqui Isso. para o pessoal de casa. A Força Pública foi criada em São Paulo. E sob um regime completamente distinto do nosso. Eles tiveram uma missão francesa para treiná-los. Se eu não me engano, a segunda missão francesa que veio ao Brasil. Então, aí você já vê que o Brasil, ele é um Estado federado, mas as federações, elas têm os seus comportamentos próprios. E é muito intuitivo que São Paulo, por exemplo, que tem 43 milhões de pessoas, haverá um caldo de comportamentos muito heterogêneos. Sim. E isso, logicamente, impacta não só, é muito importante que as pessoas entendam, não impacta só na tarefa de polícia, impacta no Estado republicano como um todo. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem de 13 a 14 milhões de pessoas, né? E ali incrustados, né, entre o mar e a montanha. E essas pessoas todas, elas têm que dialogar de uma forma de um convívio muito pacífico. E é lógico, né, quando você fica, né, ali entremeado entre mar e montanha num território muito pequeno, algumas desinteligências vão acontecer, é óbvio, vão acontecer, e caberá à polícia, num diagrama muito intenso, a gente poder recobrar a ordem. E o nosso estatuto é bem escrito, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, quando a gente faz esse juramento, né, quando o militar faz esse juramento, ele diz não só para a sociedade, também como diz para a sua família, ele diz assim, olha, eu sou diferente. E a família entende. A família entende como o policial vai proceder naquele momento. Haverá muitos momentos, né, de desligamento da família para entregas, né, de rua. Como eu disse, o Rio de Janeiro é um local muito
intenso e a Polícia Militar precisa estar muito presente. Então, quando digo se o Rio de Janeiro é perigoso ou menos perigoso que outros estados, né, eu preciso responder que a nossa concepção estatutária, o nosso modo de vida, é mesmo com o sacrifício da própria vida. Entendi. Isso é muito bonito e assim, a gente pensa na mídia, nos grandes jornais, nas jornais de grande circulação, e é o que eu disse antes, né? É um ser humano com a família está do lado dele, apoia aquela decisão, muitas das vezes está afastado de um aniversário, de um familiar, do nascimento de um familiar, ou em caso de ausência, de falecimento daquele familiar, se afasta, deixa de estar presente em determinados momentos importantes para servir a sociedade, para estar lá no combate ou na segurança, enfim, em determinados momentos. Porque, até o que eu ia dizer, a gente, como sociedade, a gente se renova. Aí, eu digo, lá na nossa faculdade de Direito, a gente tinha lá, né, as matérias. Por exemplo, o próprio Código Civil mudou, o Código Penal mudou, a gente vai mudando as tipificações. E aí você, lá na sua instrução militar, você está lá aprendendo o que pode acontecer. Olha, você tem que fazer o máximo possível para guardar a sociedade e guardar a sua vida. E aí, só que na prática, né, tudo pode acontecer. Então, aquele policial, ele se renova a cada dia. Caso você trouxe o seu amigo, de parar, sentar, ouvir, às vezes essa senhora não tinha ninguém para ouvir. Ele percebeu naquele momento que o mais importante ali era ouvir. E eu acho que esse ciclo, né, se renova a cada missão, a cada trabalho de todos vocês, policiais militares, aí independente, eu acho, de classe, nível, padrão, hierarquia, patente, né? Esse servir à sociedade é um servir no nível amplo, né? Teve um caso emblemático, né, do quem não é do Rio, às vezes não viu, do policial que estava casando, e ele deixa a esposa para conter, né, um assalto. Sai a metade da festa, vai pegar o bandido. Rio de Janeiro é provador não, gente. Rio de Janeiro... Eu tenho um carinho muito grande por aquele oficial. Te ganhou uma medalha, não sei se ele ganhou, mas ele merece. Eu estou tentando aqui recobrar o nome dele. Ele foi meu colega de pós-graduação na Fundação Escola do Ministério Público. Ah, que legal. Ele estudou comigo. Ele já é civil, né? Ele é civil e gostou da corporação. Hoje, salvo o melhor juízo, é primeiro-tenente da Polícia Militar. Mas eu recobro, eu gosto muito da história para a gente poder entender os movimentos futuros. No dia 4 de outubro de 1988, ou seja, um dia antes da promulgação da nova Constituição, o Estado de Direito, né, ainda era o de 67, ou de 69 para aquele que é mais purista e entende o ato institucional número 1 como uma própria Constituição. Ótimo, muito bem. Eu queria, porque eu era muito jovem, mas eu queria ter a maturidade para entender como é que foi essa migração de um Estado de Direito para um novo Estado de Direito. Porque assim, né, parece que as linhas constitucionais, né, uma Constituição que está em franca evolução, para alguns parece que aquelas linhas foram de entendimento rápido. Ou seja, você tinha um fazer constitucional e, de repente, vem o artigo 144 e te propõe o seguinte: olha, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E aí eu volto a São Paulo, lá no doutorado, e nós tivemos uma oportunidade com o Dr. Guilherme Afif Domingos. Ele era vice-governador de São Paulo e foi fazer uma palestra para os alunos do programa, tanto delegados quanto oficiais de polícia. E eu não podia perder a oportunidade porque, primeiro, ele foi candidato à presidência da República pelo Partido da Frente Liberal, salvo o melhor juízo, foi deputado constituinte, e aí eu
do nada, eu falei assim, ou é agora ou é nunca, né? Governador, qual foi a opção do nosso constituinte sobre os termos polícia ostensiva e preservação da ordem pública? Esses termos para os senhores pareceram fluidos? Uma nova constituinte, né? Trazendo, saindo de uma ditadura, porque, entrando na Constituição Cidadã, né? Porque perceba, alguns órgãos, eu não vou citar tais ou quais, tiveram um movimento constitucional muito detido. Artigos, parágrafos, alíneas, muito bem explicados sobre suas prerrogativas. Para a Polícia Militar, restou o artigo, para as polícias militares, né? Restou o 144. Ele diz o seguinte, olha, já no fim da Constituição, né? Muita gente nem chega lá, nem estudou. Não, ele diz o seguinte, olha, havia ainda, naquele tempo, uma desconfiança muito grande dos meus colegas a respeito do porvir das polícias. Então, para que, se eu aqui vou repetir, né, muito o que fala um colega, para que não se fechasse a porta e se deixasse a porta encostada, essa fórmula polícia ostensiva e preservação da ordem pública foi adotada. Quando você recobre os livros de polícia, sobre polícia, né, porque há livros sobre polícia, você estuda esses dois termos, que alguns chamam de conceitos jurídicos indeterminados, muita gente diz, vai desde salvar o gatinho da árvore. Sim, é uma questão ambiental. Sim. Né? Porque os animais estão integrados ao meio ambiente, um ambiente equilibrado. Até salvar uma pessoa de um risco iminente, seja ele qual for. Então, quando você vai nesse território amplo, você tem que entender que não haverá quem possa, digamos, conceituar ou fechar esse conceito. Será que a ideia já era deixar o amplo, o genérico, para que situações... Eu acredito que sim, e fazendo logicamente uma concepção histórica, eu acredito que sim, porque o risco era muito intenso. Sim. E nós precisávamos de um órgão que pudesse pôr, as pessoas em paz. Vem muito do Quando você vai para a fórmula da Constituição passada, você vê manutenção da ordem pública. E quando você vem para a Constituição seguinte, você vê o termo preservação de ordem pública. Uhum. Momentos completamente, aqui a gente não vai investigar momentos históricos tais ou quais, mas momentos históricos completamente distintos. Um Estado de Direito que se renovou, e os livros, né, dizem muito, Estado democrático, né, constitucional, e repisado mesmo, de direito. Ou seja, isso é muito debatido quando você olha o artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Sim. Então, isso já dá o tom da mudança de cenário das coisas. Mas aí eu volto, Rian, a Constituição ela não é de emprego, digamos, automático. Será que no dia 6 de outubro as pessoas entenderam que dignidade da pessoa humana era um movimento de ordem? Difícil, né? Digo mais, isso ainda em não. 88. Estamos em 2022 e as pessoas ainda não entenderam o significado de dignidade da pessoa humana. Então, é complicado. A questão, né, o senhor coronel da polícia, mas sabe muito de história. Eu não Recobre mesmo sempre meu velho amigo Jorge Segade, que
pode contar muito mais para nós. Pelo que o senhor falou, não sei, mas a expressão ditadura militar, eu acho que ditadura militar, não sei, posso estar errado. Ela é uma expressão que te machuca um pouco, ou não. Estou falando isso porque, assim, quando a gente estuda no livro de história, ditadura militar, parece que foi só os militares, mas a ditadura militar foi apoiada classe média, quem tem dinheiro, empresário, jornal, igreja. A ditadura não foi só dos militares. Todo mundo que não queria uma situação de comunismo ali naquele momento, e o presidente estava na China, correto? João Goulart estava na China, as pessoas apoiaram a ditadura. Então não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura que foi apoiada pela população. Esse que tem programa domingo, batendo na ditadura, mas hoje ele é um empresário e ganha muito dinheiro e lá atrás. E se o Brasil volta na história e vira comunista? Ele hoje não era empresário milionário. Nem estaria no domingo apresentando. Nem estaria no domingo apresentando. TV aberta. Entendeu? Fosse socialista, comunista, de uma outra forma. Então a expressão ditadura militar é uma expressão, volta aqui, maldosa contra os militares. Porque não foi uma ditadura dos militares. A sociedade queria na época. Eu vou, depois, se pudermos trazer até um historiador, explicar essa situação. Te machuca um pouco os militares levarem isso? O senhor como militar, ou já passou, ou tem que ser relembrado? Esse tema, ele é um tema polêmico, e aí eu posso trazer mais uma experiência bem vivida no doutorado de São Paulo. O professor coronel Carlos Alberto Camargo, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, num período muito conturbado do evento da favela naval, havia uma discussão muito grande sobre a existência e a serviência da polícia naquele momento. Ele organizou os oficiais em alguns grupos para a discussão de temas. E a gente teve a oportunidade, de levar para o debate o padre Lancelotti. Sim. E eu peço desculpas por esquecer o nome dela, mas uma ex-integrante de um movimento, salvo o melhor juízo, MR8. E eles contaram de suas experiências daquele tempo. Melhor, daqueles tempos. Certo. Eu penso, caro Rian, que esse assunto, ele machuca de parte a parte. Quem sofreu e quem viveu, né? Quem viveu esse período. E aí eu trago uma discussão maior, não maior que o próprio assunto, mas maior em que isso se polarizou em sede judiciária. Quando nós vemos movimentos de reabertura de casos do passado. E aí o STJ se comportou, os TRF se comportaram de uma maneira, o STJ se comportou de outra, e, por fim, salvo o melhor juízo, o STF pôs cobre ao assunto, da gente trazer a reinvestigação desses casos do passado. Certo. Esses assuntos machucam ainda, e machucam de parte a parte. O que as gerações mais novas, que não podem esquecer a história, nós não podemos esquecer os movimentos históricos, nós não podemos olhar para o passado como uma coisa que, eu não vivi aquilo, a minha vida é daqui para frente. Nós não podemos ser, a gente não pode ser, nós não podemos ser levianos nesse sentido. Mas também não podemos fazer do passado a nossa meta de vida.
nós temos que aprimorar os conceitos, aprimorar o conhecimento, aprimorar o comportamento. Veja hoje, o direito militar hoje, e aqui eu falo da minha seara, né? Divulga, o pessoal de casa aí. Sim. A doutora aí. Thalita falou aqui, eu sou professor do CBPJUR, uma pós-graduação em Direito Militar. Muito boa. Quem quer obrigado. conhecer o direito militar, né? Vai lá no CBPJUR. O que eu acho legal, até puxando já esse vínculo, a gente, por exemplo, não acha pós-graduação e nesses cursos mais conhecidos, né, faculdades que têm a pós-graduação, e eu acho legal que esse caminho do CBPJUR, ele tem a opção de ser o presencial, ele tem a opção do online, e aí você em todas as regiões do Brasil consegue acessar, ter os professores gabaritados para especialista em direito militar. Estou precisando fazer uma pós-graduação em direito militar. Já estamos tendo um pouquinho de aula agora, né? Sim. Coronel Sam, arruma um desconto lá pra gente. A gente está no pendura ainda. Com certeza. Só não vou pendurar, por favor. A gente está no pendura ainda, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê essa questão do direito militar... Rapidinho, sem querer cortar o senhor. Claro. Gente, pessoal de casa, não viaja. Eu não estou defendendo ditadura militar aqui. Tá, eu só perguntei se a expressão machuca por ele ser um militar. Por tudo que a gente estudou na história, tá? Ninguém defende ditadura, pelo amor de Deus. Tá bom? Se aqui é um espaço democrático. Procure, jogue um pouco, tenta conhecer a história. A gente sempre acha bacana que todos nós, como sociedade, a gente precisa entender o porquê hoje estamos assim, o que aconteceu lá atrás com os nossos pais, nossos avós, para a gente hoje estar em sociedade da forma que a gente está, teve uma história lá atrás. Então, vale a pena, vocês que estão nos assistindo, quem quiser dar uma pesquisada, uma estudada, vale a pena o conhecimento. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, e eu falo porque as pessoas hoje viajam. Falam, não, Rian defende a ditadura e é Bolsonaro. Aí depois, não, ele trouxe outro convidado aqui, ele é Lula. Gente, já falei, não sou Lula, não sou Bolsonaro, sou Rian. Eu penso por mim mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que pensa. Tá? Eu sou Rian Santana. Quando você fala... Obrigado, nada, que isso, por favor. Quando você fala em direito militar, primeira questão já vem a ojeriza o nome, militar. O nosso cenário militar é um cenário plural. Nós temos deficiências, temos doenças, temos modos viventes, somos cobrados pelos tribunais de contas, tal qual dos outros servidores são cobrados, e é uma matéria isso muito nova. O militar tem CPF. O militar, sim, doutora Thalita, foi muito importante essa lembrança, né, que o militar ele tem CPF, cadastro de pessoa física, né, e ligado a todos os bancos, né? Essa história que militar 24 horas por dia, então não é uma realidade. A pessoa descansa, ou não? Tem descanso. Tem descanso, mas o CPF não. O CPF não descansa. Contribuinte, tudo isso, tá? Então, quando você vai hoje para os cursos, né, principalmente com a gente lá no CBPJUR, a gente tenta dar uma ambiência de que a vida castense não é uma vida nem melhor nem pior. Ela é uma vida distinta, diferente. Em razão, não é, de estarmos com armas, e aí vem lá o termo gendarme, pessoas com armas. 1302, Carlos II, salvo o melhor juízo, criou a gendarme, que eram pessoas com armas, e ele deu aquilo uma força pública. Sim. Quando a gente vai estudar e ler alguns livros, é óbvio, há outros rotas de história, mas quando você vê pessoas armadas com armas, servidores públicos armados, é óbvio que o comportamento há de ser outro. Um comportamento mais contido, mais diligente, mais dileto, mais contrito, mais atencioso, porque você pode colocar em risco uma coletividade. Então, quando você trata disso, você traz o tema para esse ambiente de hoje,
Não é que você desconsidere as questões do passado. Digo, né? Eu tive uma aula certa vez com uma professora, ela falava sobre o tema prescrição, e ela falava sobre Francisco Carrara e dizia que o fato é inapagável. O fato é inapagável. Agora, e as consequências do fato? E aí, logicamente, cada sociedade resolveu, a seu modo, né, limitar ou amplificar as consequências desse fato. Por exemplo, eu me lembro, muito jovem ainda, o Raul Alfonsin, presidente da Argentina, ele disse na televisão, basta. O que foi o basta? Foi a lei do basta. Ele não quis mais processos penais envolvendo questões ocorridas também na Argentina. Nós não tivemos aqui uma lei basta. A sociedade, ainda em construção, resolveu que alguns temas ela queria levar adiante. Correto. E democraticamente, outra parte da sociedade disse não. Nós queremos rediscutir esse tema. Isso é bom para a democracia. A vontade, dialogar, discutir, e sempre, eu sempre digo para os meus alunos, né? Eu gosto de discutir em altíssimo nível. Eu estou vendo que o Coronel Santos tem uma memória maravilhosa, porque ele lembra do nome de todo mundo, ó. Eu queria ter uma memória assim. Como é que faz? Eu estou ficando velho aí. É jogo da memória? Não. Eu estou precisando de uns cursinhos. Olha, eu me lembro de muitas coisas. Também? Hã? Coach? Não, eu não consigo organizar a minha vida, que girar a vida, que girar a vida alheia. A moda agora é ser coach. Né? Eu tenho uma pessoa em casa para organizar a minha vida, no caso a minha esposa, muito mais organizada que eu. Ela que é a coach da esposa. Ela que é o coaching, né? Ela é o coaching ela que é o coaching lá da família, né? Mas, voltando. Então, a gente prega no curso de Direito Militar essa simbiose de direito militar e Constituição. A sociedade brasileira já entendeu há muito que a Constituição ela deve ser a regra fundamental que devemos construir o nosso relacionamento. Lógico, cada um lerá a Constituição à sua maneira. E sempre digo para os meus alunos o seguinte: eu não discuto tal ou qual ministro, eu discuto o STF. O STF é, neste Estado constitucional democrático de direito, quem deve interpretar a Constituição. Exato. E a Constituição tem os seus mecanismos de freios e contrapesos. Sim. E tá lá, o Supremo, os poderes. Não está muito harmônico, né? Nem muito independente. A harmonia não está gerando muito, não, mas isso é outro O papo. judiciário está se metendo no legislativo, e assim vai. Tem algum momento que você acha interessante, Coronel, para ingressar na pós aí em direitos? Tem que estar mais cascudo na advocacia? Eu ia perguntar, na verdade, se eu acho que... Eu não sei se você consegue perceber isso nos seus alunos, mas você percebe um movimento de profissionais que, de fato, eram militares ou aposentaram e estão indo para a área do direito, ou, digo, militares engloba policiais, forças armadas, exército, marinha aeronáutica, ou você percebe, de fato, advogados civis que querem aprender e aplicar, se especializar no âmbito militar. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de que só atua no militar quem um dia vivenciou, né, vestiu uma farda. O direito militar tinha que ser mais difundido na universidade, né? Sim, na academia, de ser discutido, porque eu também não tive direito militar. Eu acho que nem opcional na faculdade, aí
até não sei se na época tinha. Nós- Minha época eu não tive mesmo, Então. opcional, né? Que você quando aquelas Na época Estamos mudando o rumo do Brasil, de, hein? de, Esses de, debates, de, hein? de faculdade, direito penal militar era uma matéria eletiva. Ou seja, ela não fazia parte da grade obrigatória do aluno. Eu fiz essa matéria, né, para poder até entender, né, como é que funcionava Sim. do ponto de vista jurídico o meu fazer, porque diante de... não se quer aqui, por favor, fazer um exame profundo do artigo 9º, mas em serviço eu sou muito demandado por crimes militares. O artigo 9º do Código CP, Penal. é isso. Código Penal Militar, que inclusive, galera, deixa eu explicar uma coisa. O artigo 9º, eu acho que é um semestre inteiro de uma pós-graduação explicando, porque cada linha tem tantas É igual o possibilidades. artigo 5º da Constituição, o É artigo quase 9º isso, da... porque assim, para você definir o agente, se você vai para a justiça comum ou para a justiça militar para ser julgado, tem que ver se foi dentro da organização militar. Eu sei mais ou menos por alto, né? Vou falar bem por alto. Se é um agente militar contra civil, se é militar contra militar, se é crime militar, olha, são tantas Ou seja, possibilidades. a pós-graduação, só o artigo 9º já vai no Já é uma. Eu acho que já tem um entendimento, nem sei se tem um entendimento já. Exato, eu acho que tem O decisões. artigo 9º, ele, digamos, é a coluna vertebral do próprio entendimento de crime militar. Não se quer aqui, logicamente, fazer uma anamnese completa, intensa, até porque, e aqui, né, eu chamo a atenção, né, para um costume dos velhos: leiam livros. Leiam livros. Livros físicos, né? Eu sei que o pessoal hoje está mais ligado, né, no tablet, né? Aquela folhinha branca com letra preta faz bem, entendeu? A visão. O tablet não... Agora é o e-book, né? E-books podem comprometer a visão. Isso aí. Eles Vai não... criando a biblioteca. Exatamente. Vai criando lá a sua biblioteca, discuta com a esposa em casa, por que esse monte de livro está aqui? Não, eu vou precisar dele um dia. Né? Mas hoje você tem diante da mudança que sofreu o artigo 9º, aliás, ele vem mudando desde 1996, desde 96 ele vem mudando, enfim, ele constitui a própria coluna vertebral, né, da hipótese. Mas ele não, o direito penal militar ele vai estar sendo mais divulgado hoje, porque as pessoas entenderam que o militar, ele não está mais desligado, não há mais um mundo hermeticamente fechado para os militares, não. Eu tive, houve uma turma presencial no curso que eu contribuo lá com algumas questões, um número muito intenso de civis. Foi que a própria Thalita colocou, né? As pessoas estão explorando mais. É um pouco mais difícil porque as pessoas... Tinha uma das alunas que ela era mestre em direito civil. E estava lá, expandindo o conhecimento. Eu queria sair da minha caixinha. Aí eu escolhi aqui. Eu falei assim, e aí, né, Rian, é o maior, digamos, desafio. Como é que eu vou trazer essa pessoa do mundo completamente à parte, né? Do privado para o público. Mas ela já está disposta a aprender, né? Salvo o melhor juízo, 2.041 artigos do Código Civil, mais as leis especiais, e aí vai para um mundo que... Então o desafio é esse, é você fazer com que aquele advogado, ele possa entender o cenário dos militares, como é que eles atuam, a descrição sobretudo. E sempre digo para os alunos que estudar o estatuto do militar é fundamental para que você possa entender a vida dele a partir de então.
como até o senhor trouxe aqui, a questão do artigo 9º. Eu percebo que há um caminho seguindo que cada vez mais você está saindo, de fato, da aplicação daquele tribunal especializado militar e cada vez mais você indo para vamos trazer aqui no caso dos crimes, cada vez mais você é jogado para o júri, para o tribunal nosso do estado do Rio de Janeiro, sendo julgado, que julgam os civis, né, vamos dizer assim. Eu percebo que tem esse viés, né, e o que está enxugando um pouco a justiça militar, e a justiça militar ficando cada vez mais com os crimes específicos que foram cometidos por militares, com militares, crimes previstos no Código Penal Militar, dentro de uma organização militar. Não sei, eu percebi um afastamento, eu acho, dessa justiça especializada. Não sei se de fato está ocorrendo. Mas uma outra coisa que eu queria trazer também, às vezes quando a gente fala assim, vou fazer uma pós-graduação em Direito Militar, aí você acha que você vai sentar e estudar o que é crime militar, contra militar. E hoje em dia não, hoje em dia o leque de possibilidades... São todos professores, mais ou menos, você sabe de cabeça? Deve saber, porque ele sabe tudo de cabeça. Não, nem tudo. Eu vi a listagem lá e só tem gente boa, hein? Juiz pra lá, promotor pra lá, no nosso... coronel, é só gabaritado. Tem os professores são de alto calibre. Eu vi. Pessoas que vou dizer, tá? Eu me sinto às vezes até um pouco angustiado de conseguir atingir o nível daquelas pessoas. Nossa! É angustiado. Quantas folhas de Dr. Rian no currículo? Eu parei de contar. É tudo mentira, gente. É tudo mentira. É tudo mentira. É só não pode mentir no currículo não, senão o Bolsonaro chama você ministro. Então, olha os bolsonaristas agora. Quando você... eu fiz um trabalho, meu trabalho final de curso foi de Direito Penal Militar em sede comparada. Eu fui olhar outros países que tinham forças policiais militares. Primeiro eu fui investigar. Aí você vai para a Europa. Você vê uma série de marechal-seis. Marechal-seis é um termo utilizado antigamente para dizer que aquela força era militar, uma polícia militar. Mas o senhor teve a oportunidade de ir mesmo? Não fui. Estudando daqui... Lendo os livros, sobretudo. Porque o Brasil o senhor rodou, né? Isso. Mas... Fora, eu tive uma oportunidade de ir para o exterior, também conferida pela polícia. Show de bola. Quando você vai a Portugal, você vê a GNR, Guarda Nacional Republicana. Quando você vai à Espanha, você vê os moços de esquadra. Quando você vai para a França, você vê a Gendarme, que atua em cidades, se salvo o melhor juízo, até 50 mil habitantes. Quando você vai para a Itália, você vê o Carabinieri. Aí você tem a Gendarme belga, você tem a Gendarme holandesa. Mas algumas fazem parte das Forças Armadas, como o Carabinieri, a Gendarmerie e a GNR, Guarda Nacional Republicana. E o Código de Justiça Militar deles também é aplicável. Só que tinha um movimento francês, já nos anos, e também em Portugal, que atravessou o Atlântico e veio parar aqui no Brasil. Em França, os crimes militares só eram passíveis de julgamento se cometidos fora do território francês. Se o militar cometesse um crime dentro do território francês, ele era julgado pela justiça comum. Esses movimentos de restrição dos julgamentos dos crimes militares, e aí, por favor, peço desculpas, dos crimes propriamente militares e só,
pelas justiças militares começou na Europa. Ah, tá. E aí ele migrou para o Brasil. Nós temos aí, salvo o melhor juízo, a DPF 639. Por favor, não confiem na minha memória, que de vez em quando ela falha. Tirando da justiça militar a ambiência de julgamento de civis. Se eu não me engano, a DPF ela foi proposta pela PGR. Se não for 635, por favor, a ver. Isso. A DPF, para quem não sabe, é a arguição de descumprimento de prefeito. Exatamente. Fundamental. A Inclusive, DPF acho que a gente pode tirar um pontinho dele da prova do Enem, que ele não lembrou o número, então a gente... A memória vai falhar de vez em quando. Depois eu termino, vai. Então, esses movimentos começaram lá e vieram para o Brasil. E a própria justiça militar, em âmbito de união, mudou. A lei de organização judiciária conferiu ao juiz federal, né, porque há um juiz togado, o julgamento civis. E aí, em tese, desidratou e esvaziou essa discussão. Então, ou seja, você tem um juiz togado civil julgando um civil que praticou uma infração penal militar. Então, todo esse diálogo da lei penal, e aí a gente pega aquela carona lá para o passado, os movimentos de hoje ainda refletem o passado. O passado ainda não podemos dizer que o passado será sepultado. Não, ele vai ser discutido de maneira mais leve às vezes de maneira mais azeda, mas o importante é que, tanto de uma forma ou de outra, você tenha uma discussão republicana e em alto nível. Sim. O senhor falou muito bem, né? Os dois lados sofreram, né? Voltando ali na... Tem um amigo nosso, um colega queridíssimo, Coronel Biratã. O Coronel Biratã é sensacional. 7617. Eu vou falar até o número dele aqui já, o número de entrada dele na escola. Para que ele veja. Ele disse, eu assisti uma palestra dele, ele já começa a palestra assim, porque eu tenho 10 ex-esposas, aí já ganha a palestra. Biratã, ele falou da Europol. Conhecia a Europol? Não. As pessoas falam Interpol, famosíssima, mas existe a Europol, eu não sabia. Estava vendo a palestra do Coronel Biratã. Então, o senhor faz um estudo de direito comparado. Como você pode falar, mas a PM Brasil, PM Rio, Brasil inteiro, tem convênios internacionais com Europol, Interpol, Asiapol não sei se existe não, mas Europol existe. Africapol ou é tudo pela Interpol mesmo? Porque as pessoas não sabem que conhecem a Europol. A Europol existe. Vamos lá, Rian. Primeiro, a gente tem que olhar para a Europa e ver a própria concepção geográfica de Europa. Eu vi que a Europa mexe muito com você. Você Sim. gosta da Europa? Tive a oportunidade de ir até lá. Assim, Londres é uma cidade fantástica. Ainda não fui. Uma Quando eu sair do cidade- Pandora, eu vou para a Europa. E um dia eu chego lá. Eu ainda estou no Pendura, não fui, não conheço. Não, mas foi uma viagem... O único trem que eu conheço é aqui, ó, Japeri. Central, Japeri. Serra Maricá, Nova Eduardo Iguaçu. Paz falou para Maricá. Eu vou para Maricá. Tivemos também a oportunidade, né, de fugir para Paris, né? Oh, que foi uma fuga, né, patrocinada pelo nosso comandante, nosso querido Coronel Marco. Né? Fomos a Paris visitar o Louvre, né? Uma torre pequenininha que tinha lá. A Torre Eiffel. Não podemos subir para tomar o café porque era impossível. Era impossível, uma fila gigantesca. Mas assim, quando você vê a Europa, você não vê Estado. Assim, vamos tirar a Alemanha com os seus Länders, né? Que correspondem, logicamente, os Estados. A maioria da Europa são Estados unitários. Ou então, as pessoas chamam de terceira via. Tá? De terceira via. Portugal, por exemplo, tem a GNR, tem a PSP,
Tem um monte de polícia. Em Portugal. Quando você vem para o Brasil, um Estado federado, e isso logicamente indica, né, compartimentação de competências, né, entre União e Estados, esse nosso federalismo trouxe muita força para a União. Os Estados ficaram com competências remanescentes. E quando você vai investigar o 144 novamente, você vê lá a Polícia Federal detendo a atribuição de investigações de infrações contra a União. E aí, quando você vai para uma abrangência legal, você também vê crimes acontecendo interestados, que ela também investiga, enfim. Esses protocolos, quando você vai para o Ministério da Justiça analisar toda essa questão, você vê que todo esse protocolo com polícias de outros continentes é feito pela Polícia Federal. Correto. Mas isso não tira, por exemplo, oportunidades, tá, de alguns acordos. Por exemplo, nós tivemos um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro que fez o curso de Ciências Policiais no Carabineiro de Chile. Não entendi aonde? Carabineiro de Chile. Ah, do Chile. Então, há protocolos, sim, lógico, são protocolos de intenção acadêmicos, porque a maioria dos protocolos policiais, eles são capitaneados pela Polícia Federal. Né? Até porque, né, as infrações que envolvem estados geralmente atingem bens jurídicos de grandeza, Correto. envolvem, né, ações estatais, e a Polícia Federal tem maior tato e ambiência com isso. As polícias militares e as polícias civis, bem como as polícias penais, elas ficam afastadas desse cenário? Não. Elas devem, logicamente, fazer os seus protocolos, como nós temos. Né? Agora nós vamos, depois de 10 anos, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai mandar 3 oficiais para frequentar o programa de mestrado na Polícia Militar de São Paulo. Está investindo na qualificação, na educação, no conhecimento. Participamos de missões de paz também, que é um movimento de entrosamento com outras polícias em outro estado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro já participou de muitas missões de paz. Né? Angola, teve muita. Eu acho teve que isso Panamá. aí é militar mesmo do Exército, da Marinha. Não. As Forças Armadas mesmo, do EPM não sabia. Não, participamos, nós temos muitos oficiais que participaram, sim. A tarefa de polícia, Rian, a gente não vai cobrar das pessoas porque as pessoas estão certas enquanto pagadores de impostos. Não me importa se você é policial federal, se você é policial civil, se você é policial militar ou policial penal. Se tiver acontecendo algo comigo, me salva. Me ajuda. Me proteja. Mas do ponto de vista da literatura e da doutrina, a gente tem que entender o 144 da Constituição da República sobre a atribuição de cada polícia, que às vezes vai ser esquecido. Nossos irmãos, perdoem-me, por favor, nossos irmãos da Polícia Rodoviária Federal também, né? Os nossos diretos irmãos, né, irmanados conosco. E a gente tem que entender o diagrama de cada polícia. Sim. Nós somos um Estado federado e nós temos que, digamos, entender como é que a gente se comporta diante disso. A nossa opção em 1988, Estado Federal. União indissolúvel dos Estados. Perfeito. Eu trazendo aqui, né, eu acho que não tem que colidir, né, cada um na sua atribuição, policial civil, militar, rodoviário, policial penal, agente da Polícia Federal. Eu acho que quando a gente percebe, né, até nas notícias, na mídia, quando trabalha todo mundo em conjunto, você percebe que às vezes aquela tutela do Estado, ela é garantida.
você quer fazer, às vezes, uma apreensão, você verifica que há o êxito quando estão, acho que todos eles trabalhando em conjunto, você percebe que há, de fato, a aplicação da Constituição ali está valendo, então, cada um na sua atribuição. Você tem a polícia investigativa, lá a polícia civil, você tem essa a ostensiva, que é a militar, enfim, assim, e a gente tem essa diferenciação dos crimes federais, e quando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quando a gente pega um determinado bem, o Estado precisa estar lá para cumprir mandados de intimação, prisão, ou até mesmo uma apreensão de drogas, quando todo mundo está trabalhando em conjunto, o negócio dá certo, a gente percebe que há um caminho a ser seguido e que deu certo. Então, assim, cada vez mais, vamos em conjunto atuar. Eu acho que assim a gente consegue que, de fato, o que o Estado quer, né, que é aquele bem tutelado, é garantido, por muitas das vezes, e assim a gente percebe a aplicação, de fato, da Constituição, né, do que quer, eu acho. Deve haver uma simbiose muito positiva entre os órgãos de polícia. Como é que a gente diz essa simbiose? Isso não significa uma mistura inadequada de procedimentos. Nós tivemos agora uma modificação, agora que eu digo recente quanto ao tempo. Nós tivemos uma mudança agora do Código de Processo Penal e não mudou o CPPM sobre cadeia de custódia da prova. Esse tema hoje, ele vem a pôr um pouco mais de observação aos organismos de polícia. Esse tema, ele foi discutido no meu programa de doutorado em 2011. Sim. Ou seja, não havia ainda, mas os movimentos americanos já influenciavam essa questão. O que nós temos hoje? Um entrosamento muito forte com as polícias de investigação e também com o Ministério Público, ao dizer nas salas de aula como o policial militar ele deve proceder diante de uma ocorrência policial em que restem vestígios. Porque é do vestígio que, logicamente, depois se transforma em indício e depois em prova, é que você constitui a cadeia, pelo menos material, do crime. E esta cadeia, ela não pode ser corrompida. E o policial hoje, ele tem ensino, desde a base, tanto no curso de formação de soldados, quanto no curso de formação de oficiais, e nos aprimoramentos profissionais, essa discussão é muito intensa. E feita também por policiais civis conosco. Porque a gente tem que entender que aquele resíduo que está no local, ele é servível para o processo. Ele não pertence a uma polícia, ele não pertence a outra polícia. Ele deve pertencer a um processo que vai levar à absolvição ou não de um virtual denunciado. Exato. A gente tem que entender isso. Então, eu vou fazer uma colocação aqui, porque esse também, se eu não puder responder, até por ser policial, mas eu vou falar como um cidadão. Tem uma crítica também à inteligência. Tem situações que você sabe que vai dar merda. Não precisa ser muito inteligente. Tá? Não é uma pergunta para o coronel, é uma colocação do cidadão. Você pega o helicóptero e vai sobrevoar uma comunidade. Como que a pessoa não vai ver que isso vai causar confusão? Porque aí vem tiro da comunidade para o helicóptero e do helicóptero para a comunidade. E eu morei muito próximo à comunidade na minha adolescência. Eu convivi com tiroteio. Entendeu? Eu morei de frente. Eu morava no terceiro andar. Pegou tiro no segundo e tiro no quarto.
Aí você, opa, tá na hora de eu sair. Mas foi quase isso. Então, eu vivi essa realidade. As pessoas olham, Rian tá aí, mora lá, não sei o quê, mora ali, vizinho de não sei quem, mas não sabe o seu passado. Eu vivi essa realidade de tiroteio, de que a polícia parava na esquina da minha casa, trocava tiro para a comunidade, que não ia acertar ninguém nunca, só inocente, tiro para o alto, tiro para baixo, e matava o inocente. Então, não é uma pergunta, porque o senhor coronel, mas eu estou falando uma crítica minha. Não tem como sobrevoar a comunidade e começar a dar tiro, porque isso, para mim, não é ineficaz. Mas aí, o que você acha que seria, então? Tinha que botar um drone para mapear isso? Porque aí é opinião minha e nessa hora, se você quiser se manifestar, tudo bem. Mas a gente fala, então, como sociedade. Porque se hoje em dia a gente verifica lá, enfim, o Caveirão, né? Que eu acho que já deve ter todas as marcas possíveis e imaginárias. Ele não consegue, muitas das vezes, chegar ao topo, por vielas e tudo mais. Então, teoricamente, o helicóptero é que vai fazer isso. Hoje seria o quê? Um drone? Tinha que ter um drone para fazer esse mapeamento? Pois é. Eu acho que, na minha opinião, essa situação de ter que rever isso tudo é inteligência da polícia. Porque o combate ao tráfico de drogas, a gente não precisa ter dados aqui no Rio de Janeiro para saber que eu acho que não está dando certo. Entendeu? Eu acho que não está dando certo. E aí é uma situação mais... Mas eu estou falando isso porque, assim, é um gatilho que eu tenho. Entendeu? Quando eu escuto tiro, as minhas filhas, hoje em dia, eu tenho uma condição que elas não sabem nem o que é isso. Elas não viveram essa realidade de escutar tiro, não sabe nem o que é uma arma, nunca viu, entendeu? Mas eu vivi essa realidade. Eu perdi amigo pro tráfico, tive amigo que foi morto, Então é uma situação que, mexe comigo, enquanto cidadão, quando eu vejo esse cenário de tiroteio. E a gente passa, para eu poder ir para minha casa, eu tenho que passar a linha amarela. Essa semana teve problema aí na linha amarela. As pessoas vão pra rua, tiro comendo. Nós gravamos com a Marta Rocha aqui, e menos de 100 metros estava dando confusão na Lapa, no dia da gravação. E a polícia passando, ambulância, confusão, tiroteio. Então, sim, Rio de Janeiro está anos abandonado. Entendi. Mas tem vaga no escritório. Eu agradeço desde já o carinho, né? Agradeço o carinho de poder aprender, né? O dia a dia lá. Ou melhor, nos ensinar. Né? O dia a dia prático do advogado, porque nem sempre a prática vai corresponder à doutrina lá do Rogério Sanches, não é isso? Do Renato Brasileiro de Lima. Eu fiz aula com eles. Fiz aula com eles. Exatamente. Na LFG, né? Nem sempre o dia a dia, né, vai corresponder isso. Mas eu tenho... Você chegou a conhecê-los? Rogério Sanches, Renato Brasileiro, ou só de livro? Eu tenho o livro deles. Só de livro. Eu fiz curso com eles virtual. Antigamente, no mundo antigo, o livro você tinha que ir para um setor. O livro do Renato Brasileiro, né, é assim um livro... Renato Brasileiro de Lima. É um livro muito fácil. Ele é grande, né? Já ocupa metade do escritório, né? Mas são best-sellers, né? Esses caras, antigamente, só para situar, né? Eu tinha um curso LFG, né? Que era do Luiz Flávio Gomes. As pessoas tinham que... Mas não podemos esquecer, por óbvio, do velho Fernando Torim Filho. Sim. Né? Então, a pessoa tinha que ir para um setor para assistir uma aula telepresencial nos primórdios hoje tem curso online ali, né? Coronel Santos, a gente aqui no Pendura tem um quadro que é Pra Quem Você Bate o Martelo. Isso, vou passar para a Thalita. Pra quem você bate o martelo é o seguinte, bater o martelo é uma coisa boa, uma pessoa bacana que você queira homenagear, e você fala assim, pra você eu bato o martelo, que você tá bacana. E temos boa. A situação Pendura podcast. Pendura. Vou Quem bater. você pendura? Pendura seria uma coisa ruim, mas claro que é no sentido figurado. Eita, caralho! Que susto, Raul. Segura. Continuemos. Isso é uma invasão? Que porra é essa? Nada. E pendura é uma situação ruim, mas não quer dizer que a gente vai pendurar alguém, né? Pelo amor de Deus, é um sentido figurado. Então, passo a bola para quem você bate o martelo. Passa o martelo, meu filho, não é a bola, não. Tá bom, martelo. Olha, eu bato o martelo para Ari Alves dos Santos,
e para a senhora Venícia da Luz Alves dos Santos, pessoas que, digamos, guiaram a minha vida. Bato o martelo de novo para minha esposa Marília. Aí, Uhul, dona Marília. ou E- seja, família. Penduro todas as pessoas que dilapidem e se envolvam com dilapidem patrimônio público, se envolvam com corrupção e que matem pessoas. Todas essas eu penduro. Coronel Santos, muito obrigado Muito por obrigada estar aqui. mesmo. Eu tenho certeza que o senhor vai voltar aqui. Pra Eu teria que muito, porque a gente faz um mini roteiro, né? Uma ideia. E a gente fugiu completamente do que, Fugimos. do que a gente Fugimos. queria. Mas fugir. eu acho que vai ter que fazer parte 1, 2, 3, 4, 5, 10 partes dessa entrevista. Mas a gente agradece muito o seu tempo. A gente sabe que a correria é complicado, mas que bom que você pôde estar aqui com a gente. Trazer as informações, o conhecimento. Eu que agradeço o carinho teu, Rian, da doutora Thalita também. E chama a doutora toda Chama hora. a doutora. Chama a doutora toda É a hora. segunda vez que eu vejo, né? O Coronel Santos não é um amigo íntimo meu, né? Mas é a segunda vez que a gente se encontra e a gente conversa assim como... Caraca, a gente se conhecia há tanto tempo, tantos amigos em comum. Sim, e sim, fala e muito. vem, não sei o quê. Eu falei, Thalita fez o convite, vou no podcast, vamos gravar. E, pô, a gente está iniciando agora, nosso canal não tem um mês ainda, trazer já, né, tantos advogados Figuras, importantes, deputada Marta Rocha veio aqui, o Vieira, policial penal, também veio aqui, o senhor Coronel Santos, Coronel Full, cheio de estrela, com espada centenária. E eu vejo assim que como a família foi importante e é importante, né, para o senhor ficou muito emocionado ao falar dos seus pais, da sua esposa, que gostaríamos que todos os policiais fossem igual ao senhor, né, um excelente profissional, policial, fala com amor a PM. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o carinho, agradeço a assistência por ter, né? E por compartilhar algumas informações. Nós sempre discutiremos o Estado brasileiro em alto nível, não falaremos de posições pessoais A, B ou C. A melhor questão, né, é discutir a República, para o que ela serve, para quem ela deve acontecer, sobretudo, sob o ponto de vista prático, o que ela deve entregar. Muito obrigado para vocês. E a gente que agradece. Pessoal, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Bom, Coronel Santos trouxe super conhecimento pra gente, então vale a pena divulgar o conhecimento. Então compartilhe o nosso vídeo. E obrigado. Até a próxima! Valeu, galera. Até a próxima.